Nossa, faz milênios que eu não aquarelo nada. Não sei nem mais como é que faz isso. Meu copinho de água tá aqui do lado, aqui não tá aparecendo. Meu bloco tá apoiado na base do notebook. Aqui também não tá aparecendo porque a minha webcam tá aqui em cima. Vamos ver quantas horas eu vou conseguir ficar pintando isso aqui. Hoje aqui em São Paulo tá uns 28 graus, então é ótimo porque a aquarela vai secar rápido. Tem um leve degradê aqui no óculos dela. O papel já começou a ficar onduladinho. O processo para misturar as cores é tranquilo. Fica facinho de misturar, a cor dá certinho também. Para espalhar também é de boas, bem prático. Oi, eu sou Emer Conatos, muito prazer. E eu sou Raul Nunes. A gente veio te convidar para conhecer e escutar o... Vocês vão ver o meu celular aparecendo um pouco aqui, que eu tô segurando com a mão esquerda, porque eu também gravo uns pedacinhos pro TikTok. Por mais que eu... Por mais que eu passe um pouco o pincel para tentar clarear uns pedaços aqui da bochecha dela, ele não tá clareando não, ele já fica bem opaco. Opaco, tipo, chapadão, sem conseguir fazer aquele degradezinho. Quando a gente passa o pincel com um pouco de água para suavizar, tô passando toda hora. Com essa coisa de passar toda hora, eu vou acabar fazendo um atrito um pouco maior no papel, junto com essa textura já canelada. Mas vamos acompanhando para ver como é que vai ficando esse processo de secagem, porque eu ainda quero dar uma leve escurecida aqui em volta, fazer uns tons meio amarronzados, meio rosados ainda, porque a referência que eu tô vendo aqui tem uma sombra bem mais assim. Aqui pela mão também. Um tom levemente azulzinho também. Tem muita coisa pra fazer ainda. Pelo menos esse processo de secagem tá dando umas manchadas aqui no canto. Aqui, não sei. Teve um pedaço aqui que realmente vazou um pouco de água e tinta, deu uma explodida, mas deu certo. Tem outras aqui que tá meio difícil. Mas vamos ver se pelo menos a tinta vai conseguindo aguentar a quantidade de camadas também. Vamos observar. Pegando um pouco do marronzinho ali que eu tinha feito já da outra mistura, de quando eu tava fazendo a resenha da aquarela sobre a tinta em si, já tinha feito marronzinho ali, que deu para aproveitar. Sombrinha bem aqui mais ou menos no canto da mão, onde bate luz, pegando um pouco de água para dar um degradezinho mais suave. Vamos ver se fazendo isso ele seca no degradê ou se ele vai marcar e vai chapar. Pelo menos um degradezinho para ter
tom escuro, um tom médio. Depois um tom mais claro, pelo menos tem que ter. Vamos ver como que ela vai se comportar. Pelo menos molhado dá pra ver que tá. Tem que ver quando for secar. Vou colocar numa camadinha levemente escura, bem dissolvido na água. Eu vou deixar assim aqui em volta, não tem nada úmido, então não vai explodir. Vou deixar ele assim para ver como que ele reage, sem eu puxar nada, sem fazer o degradê no caso. Depois eu vou ter que escurecer mais coisa aqui no meio dos dedinhos. No rosto, pelo menos, eu não vou mexer mais, porque ela é bem mais levemente branca, rosinha. Vou mexer mais depois nas sombras com um pincel mais fino. Inclusive, o que veio aqui com estojo, tem uma pontinha boa ali. Deixa secar. Mexer ele no cabelo, tentar dar uma azulada. Vou tentar não deixar ele mais opaco, porque o cerúleo em si já é opaco. Ele é semi-transparente, mas a consistência do cerúleo tem um fundo de branco um pouquinho mais denso. Deixa eu ver, eu vou puxar. O rosa não adianta, ele vai secando, ele vai ficando um pouco mais opaco. E esse magenta tá ficando literalmente o rosa pink da Barbie. Ele praticamente tá quase perto da minha referência do óculos, que é literalmente essa cor que tá ali na referência. Eu ainda não vou passar nada no batom, porque ainda tá úmido em volta, pode dar ruim. Vou pegar o amarelo Cadmium, que é literalmente da minha referência, e vou passar aqui embaixo. A referência em si, ela é um amarelo chapadão, mas eu vou puxar e misturar com bastante água, justamente para manchar, para ver como ele se comporta no papel. Vou colocar um avermelhado no magenta só para ver como se comporta. E um tom amarronzadinho. Vou tentar laranjar para fazer umas sombras ali no magenta. As cores estão praticamente se apagando quando secam. Eu não curto muito isso no meu trabalho, não. Mas se eu coloque as cores bem diluídas em água, quando elas estão molhadas, elas ficam brilhantes, mas aos poucos elas vão secando, elas vão dando uma chapadinha. Se o seu tipo de trabalho não tem problema que dê uma chapadinha quando seque, né, que fica um pouco mais levemente opaco, sem brilho, sem estar muito saturado, e isso não atrapalha o trabalho, beleza. Mas se isso te incomoda, talvez pegue um pouquinho. Vamos ver se com a continuação das camadas, né, isso continua acontecendo, se muda muita coisa. Eu não diluí tanto assim como tava a primeira camada, para ficar bem clarinho na água. Eu deixei ele um pouquinho mais forte, mesmo colocando o pincel um pouco ali no copo. Tem até um leve azulzinho que mistura e faz um arroxeado como sombra. Esse azul ultramar tem um fundo muito branco. Ai, você vai misturando com a cor, ele vai ficando lavanda clarinho. Eu não quero que fique esse tom. Queria que ficasse um pouco mais escuro, velho.
Eu puxo de novo uma sombra mais quente, mas eu preciso dele um roxo mais frio. Vou pegar um vermelho. Esse daqui fica melhor. Tá mais próximo, então se eu misturar, vamos ver o que rola. A sombra que eu tenho aqui, ela não é tão quente, mas também não tão frio. É quase próximo dessa cor que eu tô fazendo. Só que eu preciso passar ela bem fininho. Vamos ver se eu consigo passar aqui pelo menos. Ela tem um fundinho de marrom, mas ao mesmo tempo tem um fundinho mais azulado, arroxeado. Parece que quanto mais eu fazer outras camadas em cima da mão dela, ela vai meio que saindo um pouco a camada de baixo, mesclando e chapando muito. E tá ficando com uma textura leitosinha, não gosto muito disso. Eu tenho sentido que, de novo, novamente, pelo aquele carbonato de cálcio, a pastilha é muito seca. É levemente arenhenta, então no papel o acabamento dela tá me lembrando um pouco da Koh-i-Noor. Tipo, da Koh-i-Noor ainda fica brilhante, mas essa, tirando a parte do brilhante, tá literalmente ficando mais opaco. E não tá rolando tanto a adição das camadas. Elas estão se transformando quase a mesma camada, porque elas estão aderindo, tipo, somando tanto que eu não consigo ver a camada de baixo e falar essa camada era uma camada avermelhada. Porque a avermelhada tá, tipo, se dissolvendo na camada da magenta, por exemplo, aqui. E eu não consigo ver que tem duas camadas. Eu tô vendo que tem uma só. Parece que eu só fiz uma camada com umas manchas junto e só. É complicado. Vou tentar dar uma leve escurecidinha aqui. Como a armação é amarelada, eu vou fazer isso por último quando tiver tudo seco. Passando uma leve camada escurinha por cima. Eu vou limpar o pincel aqui com água. Vou passar o pincel com água para fazer o degradê da cor. Espero. Vamos ver. Tá levantando um pouco a camada de baixo. Na camada ficar muito concentrada. Eu fiz de propósito aqui no óculos. Esse óculos ele é um pouco mais forte. O magenta é meio rosa, pink Barbie. Tá saindo um pouco a camada aqui embaixo. Fica os espaços esbranquiçados. Que era quando você passa... E eu tô batendo, tô fazendo batidinhas. Não tô raspando, né? Puxando, esfregando. Tô dando batidinhas pra ser o mais suave que dá. Mesmo assim, aonde bateu o pincel tá ficando levemente esbranquiçado. Mais pincel com água pura para tentar fazer esse degradê dessa sombra com magenta. E aí, se você deixa um pouquinho, a tinta já vai marcando no papel e vai marcando, fica literalmente a mancha da tinta que você marcou e que você ainda estava fazendo o degradê. Fica bem marcadão, como se fosse um papel satinado, mas no caso não é, né? Se você deixa uma camada bem grossa dessa tinta, ela fixa e aí você vai fazer uma outra camada um pouco mais escura, porque você colocou muito mais cores para fazer uma mistura mais escura e elas meio que rolam um atritinho, elas meio que saem e fica levemente leitoso. Eu vou deixar para arrumar essa pele bem depois. Eu quero que ela seque bem para poder fazer umas camadinhas um pouquinho mais escuras. Porque
era geralmente assim. Quando a gente pegava umas camadas, umas cores também mais escuras e só tentava sobrepor, quanto mais grossa entre aspas, mais densa essa tinta ficava, acabava saindo a camada de baixo, porque eu acho que rolava muito atrito. Pelo menos na lente do óculos estava rolando isso. A pele da minha referência é bem clarinha e não tem tanta tonalidade rosinha. Eu que dei uma leve exageradinha ali quando eu tava tentando fazer a sombra. Mas degradê, não tava rolando muito não. Pro meu tipo de pintura, que é bem cheio de camada, com bastante luz e sombra. Se você faz um tipo de pintura que é um pouco mais suave, sem 500 camadas, bem detalhado, talvez essa aquarela funcione para você, mas o que eu tô sentindo um pouco já é que as camadas estão tipo se misturando loucamente, uma mesclando com a outra de baixo. Não tá rolando adições de camadas que você enxerga literalmente as várias camadinhas transparentes. Como elas são semi-transparentes, rola uma opacidade, então a camada sobrepõe e automaticamente já seca, fica um pouquinho mais opaca. E é o que rola aqui no acabamento mesmo. Fica tipo, nesse pedaço, por exemplo, aqui que dá pra ver que tá bem visível, que é onde eu deixei marcado de propósito. Eu dei uma leve diluída na tinta, mas também não deixei muito ralinha, muito translúcida. E aí ela marcou mais. Se você deixar a consistência da tinta assim, como se fosse leite, que é uma ótima descrição, que nem o Rafael mencionou, o link que tá sempre aqui nas lives, meio que funciona. Se você deixa numa consistência de chá, ele meio que dissolve muito e some. Ou fica uma única cor só. Eu não gosto muito disso. Estou meio preocupada quanto a isso. Eu senti que pintar com aquarela de bisnaga era mais gostoso do que essa de pastilha. Porque como a de bisnaga tinha glicerina, ela deslizava melhor. E a mistura das cores também era bem mais gostosa, assim. Deslizava bem, misturava bem. Aqui na pastilha eu sinto que fica uma leve película, levemente esbranquiçadinha. Não fica literalmente como acontecia na Léo Léo, que ficava uma película branca, aí você passava o pincel e a água ativava, né, essa camada branca e mostrava literalmente. Não tá acontecendo isso, pelo menos. Porque eu acho que, né, um aglutinante, umectante e tal ajuda a não ficar tanto assim. Mas no processo de pintura fica essa camadinha meio uma névoazinha assim em cima. E aí eu sinto que ela é bem mais seca e gosmenta, melequenta mesmo. Aparentemente já secou tudo aqui, não tem nada brilhando. Eu vou dar uma clareada aqui na luz. Eu clareei um pouco a luz e o rosa ficou mais neon ainda. Ai, ai. Juro, esse rosa é minha infância. É aqueles neon da Barbie Peppa Pig. Literalmente. Nenhuma aquarela estudantil eu vi um tom de magenta assim. Lembra muito magenta da impressora. Aquele magenta gritante.
Geralmente os tons de magenta das outras marcas, pelo menos, eles são um pouquinho mais fechados. Eles são bem contrastantes, bem saturados, mas eles são um pouquinho mais fechados. Não chega a ser tão neon. Depois, mais pra frente, eu também quero testar a própria aquarela da Artus nesse papel que chegou hoje da Artus, que também é 100% celulose. Também tem 12 folhas, igual ao Mixed Media. Eu quero ver como ele se comporta. Às vezes o papel também pode influenciar e tudo mais. Mas vamos ver como é que vai reagindo. A primeira vez que eu testei a Artus de bisnaga também foi nesse papel da Mixed Media. Olhando aqui na câmera, parece que bem aqui o Marco fez um risquinho da camada da tinta e parece que deu certo dela marcar e fazer um degradê. Mas justamente nesse pedacinho aqui tem máscara que eu coloquei, porque aqui embaixo do óculos da bochecha era bem iluminado, tinha um pontinho branco. Então aqui tem máscara ainda. Já tá bem seco, seca rápido. E não tá tão quente. Quantos graus que tá aqui? Agora é literalmente 23 horas que eu tô gravando esse vídeo. Tá 21 graus aqui. Para as 23 horas, 21 até que tá com temperatura ok. Não tá tão quente também. Será que secou? Secou. Eu queria um azul mais forte, que não tivesse uma base branca que nem essa pirosca. Vai virar um violetinha, não quero, minha sombra não é um violetinha. Poxa, dona Artus. Se eu botar amarelo vai ficar muito quente, eu precisava de um tom frio. Tom frio fica mais quente de novo. O meu copo literalmente tá num tom que não tá aparecendo muito aqui, mas tá uma cor de framboesa, meio leitosa. Quando fica assim é porque tem muito branco nesse fundo aqui. Deixa eu botar esse verde melhor. Deu um acinzentado próximo da sombra que eu tenho na referência. Contanto que ele não separe de novo ali. Aqui. Ficou muito azul. Peraí que eu já leio o comentário aí que eu vi que mexeu. Ai, eu vou chorar. Não tá dando o tom que eu quero. Um teco de marrom. Tá, não vou mexer mais, que chegou no tom de novo. Não tô gostando do que eu vi agora. Eu ia pintar aqui a boca, mas eu vou deixar um pouquinho pra depois, porque eu quero mostrar um negocinho de perto. E eu não sei se vai aparecer. Qualquer coisa eu tiro foto e coloco aí do lado pra ficar mais nítido de ver. O pincelzinho é ok de usar ele, gostosinho. Sendo mesmo o número 1, não o 6, como tá na embalagem deles. Só fiz uma besteirinha aqui que eu vou ter que corrigir. Eu tirei a foto aqui na boca, onde aparece o fundo preto, secou, mas tá com uma película esbranquiçada. Eu não gosto disso, porque realmente dentro da composição tem uma base branca aqui. Quando seca vai ficar um pouco mais opaco e vai aparecer
camada levemente leitosa do acabamento da tinta, que é do carbonato de cálcio, igual rolava em outras aquarelas escolares. Não sei qual foi a pira para poder, né, baratear aí os componentes da aquarela, para poder ser uma concorrente ali para os outros estudantis ou qualquer coisa assim. Mas essa aquarela do pastilho eu não curti muito por conta desse composto aí. Carbonato deixa mais opaco. A bagunça ali da tabela sobre as transparências que eu mencionei lá no vídeo de resenha. Eu vou deixar o link embaixo depois. Vários pequenos detalhezinhos que fiquei com o pé meio atrás. Tem que virar para poder aparecer. Aqui na boca, não sei se dá pra ver, deixa eu arrumar assim. Tá vendo que aqui na boca, em volta, o contorninho dele, fica literalmente a cor que eu misturei, né? Um roxo meio amarronzado. Aqui, ó, eu quero tomar cuidado pra não enfiar o dedo onde que tá molhado. Em volta, né, tá aquela cor que eu mencionei. Deixa eu pressionar. Ah, agora sim. E aqui no meio tá literalmente uma película branca. Isso aqui não é muito bom. É raro, pelo menos, ver esse acabamento em aquarela estudantil. Eu nunca vi. Eu não lembro de acontecer isso na Aquafine, por exemplo. Vou ter que pegar os estudos antigos e comparar mais pra frente. Mas esse acabamento levemente esbranquiçado, essa película esbranquiçada do carbonato de cálcio que fica na base dessas aquarelas de pastilha para reforçar geralmente a cor, às vezes eles chamavam de carga inerte, e que geralmente é para tentar acentuar o brilho, a potência das cores, quando talvez a qualidade do pigmento não deva ser lá essas coisas. Isso aqui não é lá muito legal, porque deixa a aquarela um pouco mais opaca. Vai aparecer essa película esbranquiçada a cada secagem, dependendo da quantidade de vezes que você mistura a tinta, a cor que você precisa, né? No caso eu tô fazendo uma sombra mais escura, mas não é uma sombra nem tão fria, nem tão muito quente, é um meio termo. Então eu vou ter que acabar misturando vários tons para chegar num tom específico. E aí, se tiver muitas aquarelas com fundo branco, isso vai intensificar. A própria sombrinha que eu fui fazendo nessa junção aqui do braço, que tem, né, uma leve sombrinha ali, também tá levemente esbranquiçadinho. Enfim, aqui perto, pelo menos, tem ali as camadas transparentes ainda, que tá levemente molhada, dá pra ver que tem sobreposição de 3 cores, né? O rosinha, o avermelhado e um arroxeado amarronzado. Porque ali tá mais ralo. Quando você dá uma engrossada para tentar escurecer, fica essa película esbranquiçada que eu não curto. O óculos que eu mencionei, que ficou um tom bem rosa neon. E a parte do cabelo que eu ainda tô pintando. Ai, tendinite today. Cadê? Acho que agora eu consigo usar o pincel que veio no estojinho. Que eu vou tentar fazer uns negócios mais específicos. Deixa eu ver. Aqui eu tenho que tentar dar uma marronzada nessa sombra. Só que antes de dar uma marronzada eu preciso tentar pintar um tequinho mais. Apesar que aqui tem a máscara, eu vou tirar, vai ficar a luz estouradinha que tem na referência. Eu vou tentar passar... Eu queria que esse magenta não fosse esse rosa neon horroroso, mas
Se eu tacar uma camada vermelha em cima, será que ele dá uma neutralizada? Pelo menos o mais transparente possível. Será que ele fica transparente possível? Ou eu tô pedindo muito, dona Arthur? A tinta é grossa e seca. O pincel que veio junto com o estojo é bem gostosinho de usar, inclusive. É um tamanho bom porque ele é levemente gordinho, pega bastante, relativamente bastante tinta. E tem a pontinha que é fininha, que ajuda a fazer os detalhezinhos em quina e fazer contorninho. Ele é bem flexível, gostei dele. Aqui nessa mistura, não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver um pouco. Eu misturei ontem uns tons frios e aí secou. Eles estão levemente uma películazinha cheia de pozinho. Não curto quando acontece isso. Mas aparentemente se você misturar aqui de novo ele meio que volta. Apesar que ainda tem uns pontinhos aqui. Queria minha música. Acho que não vou mexer mais no rosto dela não. No máximo, ó, a boca. A aquarela do Godê simplesmente tá cheia de pontinho, só porque eu tinha mencionado aqui na resenha. Literalmente na resenha ela não tinha feito pontinho. Depois de quando você usa 500 mil vezes, no Godê tá tudo acumulado aqui em volta dessa parte mais afundada. Cheio de pontinho, igual as aquarelas escolares que tem carbonato de cálcio em excesso. Nossa, tá igual. Virou uma película bem grossinha que acumulou tudo em volta aqui. Tô em choque. Aqui onde eu tô pegando o azul não tem tanto. Eu nem vou mexer nesse pedaço do... Aqui nesse pedaço aqui do Godê pra depois mostrar mais de perto. Pra eu poder ver o estado do negócio. Aquarela estudante normalmente não faz isso, que rolou aqui. E eu lembro que no final da resenha da aquarela, tanto do vídeo de análise de aquarela quanto na da resenha, eu tinha mostrado o próximo e não tava nesse excesso. Mas como eu tava pintando direto, né, por mais de 4 horas, tá nesse estado. Poxa, dona Arthur, só porque eu tava feliz com a marca e pelo menos a bisnaga de vocês é uma delícia de usar, mas a pastilha é difícil de defender. Eu juro que eu tô tentando, mas o meu lado mais crítico tá se revirando na tumba. O problema desses pontinhos que fica aqui no Godê é que às vezes ele pode ficar pela pintura. Ele vai chapar, né? Vai ficar muito opaco quando secar. Na pintura vai ficar removendo a camada de baixo. Dependendo do tom, dependendo do que você precisa fazer. Tipo, eu falo isso quando a gente precisa fazer, tipo, ilustração, a pintura de aquarela de retrato, de objetos, de fruta, de, sei lá, xícaras, dependendo do que você for fazer e tiver uma profundidade de pintura maior, né, uma quantidade maior de camada, um nível mais intermediário avançado, vai ficar meio complicado. Mas se você fazer novamente coisas simples, sei lá, com 2, 3, 4 camadas, coisas simples mesmo, mas pra ver reação de tinta, ver como é que a tinta funciona, pintar uns negocinhos pra relaxar a cabeça, isso é de boa, é gostosinho e tal, a tinta flui ok. Mas se você usar essa tinta pra
níveis intermediários avançados, você vai brigar um pouquinho com ela. Ela tá ficando... Ela é semi-transparente quando tá molhada. Quando seca, fica naquele jeito meio opaco. As cores não fazem, tipo, várias camadinhas separadas e mesmo assim adiciona. Só rola chapa, fica tudo mesclado. Galera do digital, quando dá o Ctrl E e mescla as camadas, tá literalmente isso. Depois eu posso fazer um vídeo mais pra frente de ir fazendo coisinhas simples com a Artusa. Aí beleza, é outra história. Pra galera que tá começando e tudo mais, essa aquarela é boa porque é barata, tal, estudantil. É bem melhor assim em comparação com a aquarela escolar, por exemplo. Você não vai passar tanto nervoso como uma Léo Léo, Giotto, Faber-Castell, Reeves. Mas pra galera intermediária mais avançada, você vai ficar meio irritado. Mas tipo, nada que você enlouqueça, como se fosse uma aquarela escolar que você tá fazendo, tentando fazer 500 camadas, e quanto mais você passa o pincel, mais ele sai. E aí você coloca mais tinta e sai de novo. Não chega a esse nível, é mais tranquilo. E eu também tô usando, só pra relembrar, né, o papel Mixed Media, que é aquele canelado da Canson. A textura tá literalmente aqui pra cima. Depois eu mostro mais próximo pra vocês verem. Esse também é um papel que, tipo, não aguenta tantas camadas. Sei lá, você pode ficar mais de 10 horas e ele já começa a ficar sensível, porque rola o atrito do pincel e vai dando uma leve escamada. Ainda não chegou nesse ponto, mas tá ok. Mas a parte mais escura aqui tá meio complicado de lidar. Sempre quando você caminha pra um tom mais escuro, ele começa a dar uns problemas. Sei lá, a tinta vai ficando muito pesada e aí ela vai ficando esbranquiçada. Olha, agora que eu tô olhando aqui as sombras aqui desse pedaço e aqui, principalmente aqui, se eu olhar de longe, que eu estou olhando aqui pelo notebook, pelo menos, olhando pra cima não dá pra ver muito, mas dá pra ver que a sombra que eu tentei criar aqui tem uma película branca e tá visível, que tá levemente clarinho. Não tá aquela sombra preta, amarronzada, dependendo do fundo que eu coloquei. Não tá tão forte, tão concentrada, saturada. Tá levemente esbranquiçada. E aqui o mesmo pra boca. Então, tipo, como a composição central dessa aquarela tem o carbonato de cálcio, querendo ou não, qualquer coisa que você for fazer vai ficar levemente esbranquiçado o acabamento. E cores mais escuras que você vai misturando, vai engrossando, vai ficar bem mais. E aí quando seca, isso transparece muito mais e não fica muito vibrante. Fica bem mais ressecado, bem mais opaco, bem mais chapado. Por mais que a Arthur seja uma aquarela brasileira, que eles chamam, eles aparentemente fabricam as tintas na China. Então o processo de fabricação deles nem é literalmente aqui, né? Para poder baratear o custo. A marca Pestilento, por exemplo, é uma marca brasileira e ela é literalmente feita aqui no Brasil, só que ela é profissional e ela tem uma qualidade excepcional. Inclusive eu já fiz um vídeo deles há uns 4, 5 anos atrás, das aquarelas metálicas deles. E eu já testei umas aquarelas profissionais, né, normal, para pintura, tipo essas assim. Só que eu nunca fiz resenha porque eu testei por conta de amigas nos eventos de aquarela muito tempos atrás, então não tive a oportunidade ainda de testar literalmente um estojo deles e mostrar aqui pro YouTube. Mas a aquarela profissional nem tem muito o que falar porque são potentes, né? E aí depende da característica de cada uma, da marca, do pigmento que usam e tal. Mas eu já usei, algumas vezes eu gostei, achei legal. A Pestilento, que eu estou falando no caso. No geral, não tem mais o que eu terminar aqui nessa aquarela.
Porque quanto mais camadas eu vou colocar, vai ficando esbranquiçado, vai escurecendo, vai perdendo esse contraste, tá muito chapado, principalmente aqui. Criou uma meleca nesse pedaço aqui do punho dela, que era um laço, um tecido amarrado. Um tecido amarrado pra fazer um tipo de pulseira com laço, sei lá. E quanto mais eu misturava pra tentar fazer as sombras, virou uma meleca. Ficou grosso, perdeu o contraste, a saturação. E eu não tava conseguindo sobrepor várias camadas aqui pra fazer a sombra, fazer o jogo de luz, etc. Então ficou meio pastoso, assim, meio leitoso, uma película literalmente esbranquiçada aqui. O que eu consigo fazer aqui... Tirar essa máscara que tá aqui agora que eu vi. O que eu consigo fazer aqui é, tipo, dar uns leves contorninhos. Só pra dar uma acentuada no contraste dos elementos. E depois eu já mostro como é que ficou na frente, bem de pertinho, pra ver o acabamento. Pelo segundo ano, a Sadia... Aqui, até aqui, tá cheio de pontinho, ó. Dá pra ver certinho de longe. Gente do céu, nunca vi tanto pontinho na minha vida. A aquarela simplesmente se despedaça. Fica muito tempo, né, seca no estojo. E aí você vai reativar tudo de novo, fica literalmente vários pedacinhos. Na aquarela de bisnaga não acontece isso. Elas se misturam super fácil e não fica pontinho. Então vamos lá, né? Aqui é a nossa arte finalizada. Tem as camadas escurinhas, médias, claras. No geral a cor ficou bem vibrante. Isso realmente eu não posso deixar de lado. Eu tô girando porque no espaço que eu tenho aqui pra mostrar não dá pra mostrar tudo muito bem. As cores mais escuras, elas ficam esbranquiçadas. Que nem aqui, né, que vocês estão vendo aí. O furinho aí da mão, que é a sombra, né, dos dedinhos juntos. Aqui na boca, na sombra, né, no tomzinho espreteado aí, marronzado que eu usei na mistura, ela realmente fica, que nem eu tinha mencionado antes, mais esbranquiçado por conta da base da tinta, né, que é tem aquele negócio do carbonato de cálcio, que tem a base branca, então ele vai ficar um pouco mais esbranquiçado mesmo. Não tem muito o que fazer. Quando você molha, essa camadinha fina, leitosa, ela sai, mas depois quando seca, volta tudo de novo. Que é a característica base da tinta. Aqui, ó, né, na junção dos dedinhos aqui, que eu deixei bem forte. Tá levemente esbranquiçado também. Por mais que eu tenha passado várias vezes o pincel para fazer o degradê das cores, mesmo depois de ter tirado a máscara, né, porque essa parte eu queria deixar levemente esbranquiçada, ele não faz muito degradê, ele marca bastante, ele fica bem opaco, faz uma cobertura bem densa, faz um leve degradê e tudo isso se junta numa camada só, então não tem um degradê de todas as cores que eu usei, tipo um degradê tipo amarronzadinho, rosinha que você enxerga, fica tudo numa única camada só. Então, aqui é a nossa arte final e o resultado dela. Tem umas manchinhas leves de refluxo que faz aqui quando eu juntei os tons claros e os tons escuros ali do magenta, que literalmente é um rosa neon quando seca.
Essa boca só não ficou rosa neon porque eu misturei com bastante outras cores. E aí a camada, né, o peso da tinta também vai ficando mais grosso. E simplesmente fica com essa camada leitosa mais branca, porque você vai acumulando mais opacidade com a junção das outras cores. E a questão maior é a nossa tinta no godê. Eu vou mostrar pra vocês agora. Lembra quando eu tinha mencionado lá na outra resenha, tanto do nosso analisando aquarela, quanto da resenha em si da tinta, que não tinha ficado os pontinhos no godê? Pois é, eles ficaram agora, depois de ficar mais de 2, 4 horas aquarelando, eles apareceram. Eu posso ficar 3 anos misturando com pincel e água e esses pontinhos não dissolvem, eles ficam perdidos aí no godê. E eles se acumulam no cantinho do godê. E aqui não tem tanto, mas aqui na tampa, olha a quantidade de areinha, pigmento acumulado. Os tons mais escuros, eles costumam ficar muito mais marcantes ali, né? Ficam muito mais em evidência. A quantidade de tinta que acumulou, eu posso puxar o máximo que eu posso para tentar misturar. Não adianta, ele não tá se dissolvendo mais. Fica essa areia colorida nesses cantinhos aqui do godê, porque ele é afundadinho aqui. Ele forma, né, a película que seca, o que é normal, costuma ser, só que aí você fica misturando e ele não integra na água, né? Ele não mistura, ele não faz parte da água. Então, que nem eu tava explicando no Instagram, é como se fosse água colorida que ficou ali no godê, com vários pontinhos de poeira que não se integram na água, por exemplo. E não é um estojo literalmente estudantil, com características e tintas com uma qualidade melhor. Eles se integram melhor na água quando se mistura e não fica esses restos no godê. E aquarela profissional, óbvio, né? Meio raro acontecer isso porque a qualidade dos pigmentos é bem diferente de uma estudantil e uma estudantil master, digamos assim, que aparentemente não é o caso da Artus. Digamos que a Artus de pastilha, pelo menos, é uma aquarela estudantil de entrada, super entrada, porque, pelo menos, ao meu ver, não era para estar rolando todas essas questões físicas com a tinta. Pode ser o primeiro lote de lançamento da tinta, pode ser também, pode ser a consistência dela, pode ser também, ou pode ser também a qualidade dos pigmentos que eles usaram junto com o carbonato de cálcio e tudo mais. Até hoje, pelo menos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui falando sobre a tinta e tudo mais, hoje é dia 23 de março, às 11 da noite, eu não recebi mensagem resposta deles, tanto no Instagram quanto no e-mail. Se eu receber resposta deles, eu adiciono um comentário fixado aí no vídeo. Mas até hoje, pelo menos, não recebi retorno. E aqui foi a consistência de como a nossa aquarela de pastilha ficou seca. Ela não está seca 100%, né? Eu usei ela agora há pouco, então ela deve ainda estar meio pastosa. Mas ela tem essa aparência bem seca. Bem textura de argila mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa atualização sobre a nossa aquarela Artus. Se você não viu a resenha da aquarela Artus de bisnaga, eu vou deixar aqui para vocês, aqui em cima, todos os links complementares sobre o assunto também vão estar linkados aí embaixo no box de informações. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do nosso YouTube aí, ou também entrar em contato comigo lá no Instagram, que eu tô sempre respondendo. Tchauzinho!